fazer a introdução de livros bíblicos. Esse é um vídeo para você que deseja aprender a como estudar a Bíblia. Então assista o vídeo até o final para você conferir tudo, receber um brinde muito especial que eu preparei para você e anotar algumas dicas de livros que eu sugiro para você estudar a Bíblia de maneira mais intencional. E antes de continuar, aqueles avisos que vocês já sabem, mas é super importante lembrar, principalmente agora no comecinho do vídeo. Então não esquece de deixar o seu like. Quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, é uma forma de você ajudar a propagar o projeto. O YouTube acaba compartilhando o vídeo com mais pessoas e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades, dia a dia, tudo em tempo real. E aqui abaixo na descrição eu vou deixar links de acesso para você conferir todos os nossos projetos. Temos o curso Imersas na Palavra, onde eu vou te ensinar a estudar a Bíblia através do método indutivo. Além disso, eu vou falar sobre disciplinas espirituais, como inserir o estudo bíblico na sua rotina, assuntos básicos e fundamentais sobre a Bíblia que todo cristão precisa saber, atributos de Deus e muito mais. Temos 2 clubes de leitura, o clubinho da Singulete Literária, onde a nossa meta é de ler um livro cristão por mês, e o clube da Singulete Temática, onde a nossa meta e objetivo é de fazer a leitura e o estudo de um tema específico. E o tema escolhido para essa jornada é Feminilidade Bíblica versus Feminismo. E por último, mas não menos importante, temos o Guia de Estudo Bíblico com base no método indutivo do livro de Ruth, um ótimo material para você que deseja estudar essa história bíblica de maneira mais profunda. Não estou conseguindo mostrar em detalhes, mas tem um vídeo especial onde eu faço um tour pelo guia de estudo. Então, se você tem interesse, clica no link aqui abaixo e confira mais, ou dá um acesso no nosso site idsingular.com para conferir mais informações sobre cada projeto. E para quem está chegando agora e ainda não me conhece, prazer, eu sou Mariana Amaral, sou cristã, casada, atualmente moro no Canadá, sou fundadora do Projeto Singular e professora da Bíblia, além de estudante de teologia. Eu tenho um amor imenso em conhecer mais das Escrituras e ajudar outras mulheres a alcançar níveis mais profundos em conhecimento da Palavra de Deus. Há 1 ano e meio eu tenho feito estudos bíblicos com base no método indutivo, que é uma forma de estudar a Bíblia de maneira mais profunda, onde tem etapas e ferramentas para auxiliar nesse propósito. Eu me deparei com algumas dificuldades que algumas mulheres apresentavam que elas tinham em comum, que é a questão de pesquisar, de fazer uma boa introdução de cada livro bíblico. Então nesse vídeo eu quero te ensinar como fazer a introdução do livro bíblico e eu vou mostrar também na prática. Existe uma etapa fundamental para o estudo da Bíblia, independente se você vai estudar um livro bíblico, estudar personagens ou até temas relacionados ao que a Bíblia diz sobre aquele tema, que é compreender o contexto, o panorama geral da história. E uma boa pesquisa no momento da introdução vai te dar bagagens para compreender todo o contexto correto das Escrituras. Existem 6 perguntas básicas e fundamentais para você compreender o contexto antes de estudar ou fazer a leitura de um livro específico. Então anota aí quais são as perguntas. Primeira pergunta: quem escreveu o livro bíblico? Segundo, quando foi escrito? Terceira, onde foi escrito? Quarta pergunta: para quem foi escrito? Quinta, o porquê escreveu aquele livro. E por último, qual o estilo literário daquele livro. Anotado? Então agora eu vou te explicar o porquê de fazer cada uma dessas perguntas para que você possa compreender melhor. Sobre quem escreveu o livro. Sabemos que os 66 livros da Bíblia são palavras de Deus inspiradas por Ele,
mas escrita por homem. Não sabemos exatamente quem escreveu todos os livros, porque alguns autores são desconhecidos. Saber quem é o autor de determinado livro vai te ajudar a compreender a escrita dele e algumas questões da sua personalidade também, e a questão da confidencialidade também. Um grande exemplo é se observarmos as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Dá pra gente notar um pouco da característica da escrita, a forma como ele menciona e se apresenta para as pessoas. Então dá para perceber com determinadas palavras, o jeito que aquela carta foi produzida, que ela é direcionada, feita pelo apóstolo Paulo. Já outra diferença é perceber os livros escritos pelo apóstolo João. Ele tem uma forma mais carinhosa, mais amável na sua escrita, tanto que ele até menciona meus filhinhos, ele repete isso várias vezes. Então é um termo que ele utiliza, e se você visualizar, mesmo sem saber direito que livro é, diretamente você consegue perceber que foi escrito pelo apóstolo João. Outro exemplo são os evangelhos escritos por pessoas diferentes, Mateus, Marcos, Lucas e João. E apesar de estar falando sobre um assunto em comum, em compartilhar como foi a trajetória de Jesus, os relatos do tempo em que Jesus viveu aqui na Terra, a gente pode observar uma diferença na escrita, na forma onde cada um deles conseguiu reproduzir e repassar para nós o que aconteceu naquele tempo. Esse é um dos motivos pelo qual é importante a gente saber quem foi que escreveu o determinado livro bíblico. E eu acho importante que, na hora em que você for pesquisar, não se limita apenas a saber qual é o nome daquela pessoa. Vá ao nível mais a fundo, saia do superficial e busque compreender o contexto daquela pessoa, a sua história, o que podemos aprender também com a sua trajetória na Terra. Agora anota alguns pontos importantes que é necessário você pesquisar para conhecer mais sobre cada pessoa. Primeiro, qual o significado do nome? Sabemos que nome na Bíblia tem um poder muito forte e o significado condiz muito com uma fase da vida de um determinado personagem ou também com relação à sua personalidade e muito mais. Abrindo um parênteses, toda vez que eu falar personagem, eu estou me referindo a homens e mulheres da Bíblia, não estou falando sobre algo fictício, afinal eles viveram na Terra, mas é só uma forma mesmo de estar representando. Um outro ponto para pesquisar é saber a sua origem, de onde ele veio, como foi a sua infância, saber quem são os pais, a sua família, profissão, estado civil, história de conversão, ou seja, saber como aquela pessoa conheceu a Cristo, a Deus, aos ensinamentos e os princípios cristãos. A sua relevância no tempo em que ele estava vivendo aqui na Terra. E por último, relatos que a Bíblia nos apresenta sobre quem era aquela pessoa, mais relacionado à personalidade, temperamento, por aí. Então essas são perguntas assim fundamentais para te dar mais bagagem, contexto, para você compreender sobre cada uma dessas pessoas. Agora é importante você saber que não vamos encontrar na Bíblia a resposta para todos esses tópicos, então talvez você encontre mais informações sobre um do que outro e está tudo bem. Outro ponto é saber quando foi escrito, ou seja, em que data, em que momento na história aquela pessoa escreveu o livro bíblico. Isso vai nos ajudar a compreender se foi escrito no Antigo Testamento ou Novo Testamento. Sabemos que a história ela é dividida nesses dois tempos. A chegada de Cristo aqui na Terra, ela mudou completamente a forma que a gente visualiza o tempo. E a nível de curiosidade, a palavra testamento significa aliança. Então, quando falamos sobre Antigo Testamento ou Novo Testamento, estamos falando sobre uma antiga aliança entre Deus e a sua criação e uma nova aliança entre Deus e a sua criação também. Isso nos ajuda a compreender um pouco mais da vida das pessoas envolvidas na história, suas motivações, crença e por aí vai.
Porque se pararmos para analisar, a vida das pessoas que viveram na antiga aliança, ou seja, que não tinham visto a Cristo, apenas não, né? Porque é algo muito assim grande, importante e relevante, a questão dos milagres e maravilhas. De certa forma, elas tiveram uma experiência ímpar ali com Deus, no seu relacionamento com Deus. Completamente diferente daquelas pessoas que caminharam com Cristo, que viram Jesus face a face, que ouviu falar sobre ele, que viu os milagres, as maravilhas. Então, venhamos e convenhamos, a experiência, a vivência, a motivação, a ação das pessoas que viveram no Novo Testamento, de uma certa forma, é diferente do Antigo Testamento. Não estou aqui querendo comparar, mas eu estou falando que a importância da gente entender em que ponto aquele livro, aquela história, aquele autor escreveu, para que possamos compreender o contexto da época. Outro ponto é saber onde foi escrito, a localização, porque isso vai nos dar um norte para entendermos também sobre o contexto cultural, o contexto de época e muito mais. Através da localização, podemos entender um pouco sobre o que estava acontecendo com o autor no momento em que ele escreveu determinado livro. E um grande exemplo é quando falamos sobre as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Teve carta que ele escreveu dentro da prisão. Um grande exemplo é a carta de Filipenses, a carta que ele escreve para a igreja em Filipos, para os filipenses, e ele estava preso. E o que chama a atenção é que essa é uma carta considerada como a carta da alegria, porque várias vezes, mais de 10 vezes, ele repete: alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Então, é interessante compreender isso, mexe muito, sabe, em nós leitores, quando a gente entende o contexto. Pensa, o homem está preso, mas ainda assim ele está propagando a mensagem de Cristo e ainda pedindo para os demais se alegrarem. Então podemos entender que ele pode estar fisicamente preso, mas o evangelho, ele tem total liberdade, não pode ser aprisionado. Existem meios e formas de ser propagado. Então poderia citar aqui para vocês vários ensinamentos sobre esse exemplo do apóstolo Paulo preso, escrevendo para a igreja estar alegre, se alegrar em Cristo, mas vou me conter apenas nesse exemplo. Outro ponto interessante em compreender a localização é ter uma noção do quanto a mensagem, a palavra, ela passou até chegar no público-alvo. Então, um exemplo, do apóstolo Paulo, que escreveu em determinados lugares e foi entregue aquela palavra nos pergaminhos a uma igreja com, sei lá, quantos dias e horas de distância. Então, é interessante também compreender um pouco da viagem que aqueles pergaminhos, as palavras passaram para poder chegar naquele tempo, naquelas pessoas, e hoje como chega também a nossa vida. Algo que foi escrito há mais de 1000 anos atrás, há muito tempo, chega para nós de uma forma tão real e atual também. Outro ponto para compreendermos é para quem foi escrito, ou seja, quem é o público-alvo? É uma pessoa em específico, um grupo de pessoas? Como isso vai interferir no nosso olhar, na nossa compreensão das Escrituras? Alguns livros bíblicos e cartas foram escritos para públicos específicos, ou seja, quando o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja em Corinto, ou para a igreja em Filipe, ele escreve para uma denominação, vamos dizer assim, para o ministério naquele local. Sabendo para quem ele mandou, a gente pode compreender também qual o objetivo daquela carta ou daquele livro. Um outro exemplo é o livro de Gênesis, que foi escrito para o povo de Israel, com o objetivo de fazer com que eles pudessem se lembrar, trazer à memória tudo aquilo que Deus fez por eles. Além disso, o livro de Êxodo, Números, Deuteronômio, o Pentateuco também tem esse propósito. Importante ressaltar que mesmo determinados livros bíblicos sendo enviados para públicos-alvos específicos, isso não significa que pode ser descartado por nós ou que não tem validade para nós no tempo atual. Sabemos que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e aquilo que foi escrito a uma época completamente distante da nossa época atual não significa que precisa
ser descartada. Quando nos aprofundamos nas histórias bíblicas, compreendendo o contexto da época e muito mais, a gente pode observar que os pecados cometidos naquele tempo não estão tão distantes do que estamos vivendo atualmente, dos pecados da nossa geração. Vou dar alguns exemplos. Se analisarmos o Antigo Testamento, um dos pecados mais evidentes era a questão da idolatria. Se observarmos o Novo Testamento, além da questão também da idolatria, tinha os falsos mestres propagando falsas doutrinas, alguns problemas nos ministérios, e se observarmos a nossa geração atual, não é tão distante, tão diferente do que acontecia antes. E por último, a importância de sabermos o estilo literário. Cada livro bíblico, ele tem um estilo, uma forma da gente compreender a escrita. Saber o estilo literário de cada livro vai nos ajudar a interpretá-lo de forma correta e fazer uma leitura coerente. Um exemplo, tem livros que são considerados livros de poesia. Outros, como as cartas do apóstolo Paulo, livros que são epístolas, cartas. Tem livros de narrativa, como a história de Ruth, a história de Esté, o livro de Gênesis. Tem livros de poesia, livros de sabedoria e muito mais. Então, compreender o que significa cada um desse estilo literário vai te ajudar a fazer uma leitura e uma boa interpretação. Afinal, não tem como você ler da mesma forma um livro de narrativa que conta uma história, que tem começo, meio e fim, tem um aprendizado, tem uma mensagem ali por trás, a gente compreende um pouco mais de cada um desses personagens, com um livro escrito no formato de epístola, de carta, onde tem o destinatário, o remetente, o assunto principal da carta, normalmente é algo mais objetivo, curto, então a leitura, a interpretação, ela vai se diferenciar nesses dois exemplos. Então a forma que a gente lê influencia na nossa compreensão. Então esses são os pontos fundamentais que precisamos observar, pesquisar, buscar compreender sobre cada livro bíblico. Agora vamos para o momento prático. Eu vou mostrar para vocês como você pode responder cada uma dessas perguntas. É importante que você tenha um espaço dedicado para isso, seja no seu caderninho de estudo bíblico ou uma folha personalizada, porque isso vai facilitar para você poder visualizar e compreender muito mais. Então, falando sobre o livro de Gênesis, que atualmente, agora em 2023, é o livro que começamos o novo projeto de leitura bíblica, o Bíblia Todo Dia, onde a nossa meta é de ler os livros bíblicos a cada mês, né? Todos os dias ler a Bíblia. Então, eu vou estar olhando aqui na lateral para poder compartilhar com vocês algumas das minhas respostas. Quem escreveu o livro? Coloquei Moisés, o libertador de Israel, aquele que trouxe a lei, juiz, formas que ele é reconhecido. Então, eu sugiro que você não se limite a isso, aqui é só um exemplo, mas pesquise mais sobre Moisés, sobre a sua história, temos o relato, né, da sua conversão e muito mais. Então é uma forma de você compreender quem foi aquele homem, a relevância que ele teve na terra e muito mais. Um outro ponto é, quando foi escrito? 1405 e 1445 antes de Cristo. Então sabemos que Moisés, ele viveu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, então os comportamentos, os ensinamentos passados têm muito a ver com aquele relacionamento de Deus com a sua criação no Antigo Testamento, né, na Antiga Aliança. Para quem foi escrito, ou seja, o público-alvo, para todo aquele, né, que está em Cristo. Então, para todos que acreditam que Cristo de fato é o Messias. Eu também vi que ele foi direcionado para que o seu povo pudesse lembrar dos seus ensinamentos e vivências, tudo aquilo que eles aprenderam, né, nessa época. Qual é o estilo literário? Então, o livro de Gênesis é um livro de narrativa, mas também é um livro que vai trazer algumas leis importantes, princípios cristãos importantes para aplicarmos na nossa vida. E por que ele foi escrito? Para dar à nação de Israel uma história e uma regra de vida quando entrasse em Canaã.
para recordá-los de seu passado e prepará-los para o futuro. Então, apesar desse propósito específico para um público-alvo específico, é óbvio que o livro de Gênesis tem diversos ensinamentos que precisamos aplicar na nossa vida atual. Um outro exemplo aqui para vocês é sobre o livro Filipenses. Fizemos um estudo com base no método indutivo desse livro. Foram mais de 2 turmas, foi algo assim muito especial. E eu quero compartilhar um pouquinho das minhas anotações para vocês. Quem foi que escreveu o livro de Filipenses? O apóstolo Paulo. E aí você pode pesquisar sobre a história dele, temos diversos relatos. Eu tenho essas anotações, mas não dá para poder compartilhar aqui no vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Mas eu recomendo que você pegue aquelas perguntinhas, aqueles tópicos fundamentais para você pesquisar sobre a vida dele. Quando o livro foi escrito? 62 depois de Cristo, em Roma, na primeira prisão de Paulo. Ele ficou 2 anos preso. Então aqui a gente tem a resposta, né, sobre quando e onde, né, que foi escrito aquele livro, e isso vai nos dar tantos ensinamentos. Alguns eu já compartilhei, né, a questão de saber que Paulo viveu numa época onde Jesus já tinha habitado aqui na Terra, então um contexto diferente. Ele escreveu na prisão, então isso também traz um contexto aí diferenciado, uma motivação diferenciada para compreendermos a sua escrita. Para quem ele escreveu? Ele escreveu para os cristãos em Filipos, né, naquela localização. Aí é importante a gente compreender onde ficava Filipos, qual era os costumes, a crença daquele povo, para que a gente possa entender um pouco mais de como é que os cristãos estavam inseridos naquele local. Qual é o estilo literário? É uma epístola, uma carta, e quando falamos sobre ler e estudar cartas bíblicas, é importante a gente entender que existe um começo, meio e fim, e esses livros que são mais curtos, a gente pode em um dia fazer a leitura completa. Temos a tendência a ler trechos, né, de cada livro bíblico em dias separados, e quando se trata de um estudo ou de uma compreensão mais profunda, é bom a gente ler completo. Então, o livro de Filipenses tem 4 capítulos, você pode fazer a leitura completa desse livro e compreender de fato a carta do começo até o fim, sem precisar ficar dando interrupções. Por último, o porquê o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os cristãos em Filipos. Um dos motivos foi expressar seu agradecimento pela oferta dos filipenses. No período que o apóstolo Paulo estava preso, quando os irmãos da igreja de Filipos souberam disso, mandaram mantimentos, presentes, coisas para ele nesse período da prisão. Ele queria que os filipenses soubessem o porquê ele havia decidido mandar Epafrodito de volta. Então, Epafrodito é um dos homens fundamentais, até para a gente ter recebido as cartas, né, do apóstolo Paulo relacionado aos filipenses, porque ele fez esse intermédio entre a igreja e o apóstolo Paulo na prisão. Outro motivo é que ele queria informá-los a respeito de sua situação em Roma. Então, as pessoas elas estavam preocupadas, não é como atualmente que temos Instagram, que temos WhatsApp, que a gente se comunica de uma maneira tão mais fácil e rápida. Então, foi uma das formas dele escrever para falar para aquelas pessoas que ele estava bem, como é que ele estava vivendo. Escreveu para exortá-los à unidade. Então, sim, estava tendo conflitos na igreja de Filipos. Então, o apóstolo Paulo resolve trazer alguns pontos. Ele direciona a carta para a liderança, para a igreja no geral, mas focado na liderança, e é quando ele passa certas instruções sobre o que estava acontecendo, algumas desavenças no ministério. E por último, ele escreve para advertir aquelas pessoas dos falsos mestres. Então, os falsos mestres são aqueles que estavam propagando a palavra de Deus, distorcendo o que está escrito na Bíblia, propagando doutrinas falsas que não condiz com o que as escrituras nos ensinam. Então, o apóstolo Paulo, ele utiliza essa carta para poder frisar, trazer a lembrança dos ensinos do Senhor, para que essas pessoas vão estar fortalecidas com a verdade absoluta e não venha acabar, né, acreditando, sendo enganadas por falta de conhecimento. Então, esse é mais um exemplo de como você pode fazer a sua introdução. Olha só,
Essas informações são tão fundamentais que já deu para compreender um pouco sobre cada um desses livros da história. Se você já leu Filipenses, talvez essas informações aqui vai te ajudar a compreender mais ainda o livro bíblico. E para finalizar, aqui abaixo na descrição eu vou deixar uma lista com todos os livros que eu super recomendo para você pesquisar. É importante a gente usar fontes confiáveis para fazer essas pesquisas. Tem alguns livros que eu acho que são válidos para você investir na sua vida espiritual e tê-los para pesquisar mais sobre contexto. Tem também livros para te ajudar a compreender os estilos literários e muito mais. Então vou deixar na lista aqui abaixo. E por último, comenta aqui abaixo com um emoji de presente. Assim eu vou saber que você assistiu até o final e como forma de agradecer, eu vou te dar um presente muito especial. Eu preparei um material em PDF com essas perguntas para que você possa ter de uma forma personalizada e utilizar no momento de estudar ou ler a Bíblia. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem interesse em sair do superficial e ir para níveis mais profundos em conhecimento da palavra de Deus, eu super recomendo que você venha fazer parte do grupo de singuletes que amam estudar a Bíblia. O curso Imersas na Palavra é um projeto que tem etapas que vai te auxiliar no propósito do estudo bíblico. Eu tenho também alguns projetos de estudo onde estudamos um livro específico aplicando o método indutivo. Já estudamos o livro de Filipenses, Tiago, Ruth e eu sempre vou abrindo novas turmas. E esse ano, 2023, vai ter um estudo muito especial, então dá uma conferida no site desingular.com para você poder participar. Se no momento você não pode investir no curso, uma outra opção é o estudo bíblico, ou você pode também adquirir o guia de estudo, onde eu vou compartilhar com vocês alguns comentários sobre cada um dos capítulos do livro de Ruth. Aqui no final de cada capítulo você tem atividades para executar. Eu também disponibilizo para você alguns conteúdos extras e um bônus especial, que são aulas exclusivas para você que adquirir o guia de estudo. Então é isso, espero que tenham gostado. Eu desejo que você saia do superficial e busque níveis mais profundos. Eu espero poder te auxiliar nesse propósito, nessa jornada. E eu te peço para, antes de finalizar aqui o vídeo, deixar o seu like, comenta aqui abaixo o que você achou. E é isso. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.